Sempre que a gente fala em carros, a maioria das pessoas é capaz de compreender os diferentes modelos do mercado, não só em termos de categoria, como também de preço e ano de produção. Mas e no caso de um drone, seria capaz de me dizer se esse modelo aí é recente? E esse outro? Posso te pedir uma coisa? Deixa a tua resposta aí nos comentários, mas faz isso aí antes de ler as outras respostas. Enquanto vocês escrevem, vamos rodar a vinheta e depois falar um pouco mais sobre isso e conhecer também um pouco sobre a história de um dos drones mais populares de todos os tempos, o DJI Mini. Se a linha Inspire seria a Ferrari dos drones, com seus adjetivos superlativos, e a linha Mavic seria a BMW, com o que tem de melhor em recursos tecnológicos, a linha Air talvez seja aquele sedã médio ou uma SUV de entrada, quem sabe, um pouco mais acessível, valente e funcional. Mas e a linha Mini? Bom, restaram os bons e velhos carros populares, racionais, eficientes e baratos, ou melhor, relativamente baratos, afinal de contas, assim como acontece com os carros, também não existe drone realmente barato. E ok, a gente atualmente até tem o Neo, e se a gente tivesse que comparar ele com algum carro, seria provavelmente um veículo recreativo, como sei lá, um bug, já que hoje ele ocupa o espaço de drone mais barato do mercado, e que assim como todos os demais modelos da DJI, pode ser comprado hoje mesmo na FlyPro, que é uma das revendas autorizadas mais tradicionais do mercado, não mistura contrabando com drone importado oficialmente, e sim pessoal, tem autorizada famosa que faz isso, além é claro de te tratar como um rei, afinal de contas, o drone é o mesmo independente de onde tu comprar, o que muda mesmo é o atendimento e principalmente o pós-venda, sobretudo na hora que dá algum BO. E na FlyPro tu não fala com call center e sim com especialista. Vazou agora diz pra nós aqui que tá show do relógio novo do Marcão. Mas esse vídeo aqui é sobre a linha Mini, que assim como o Celta, nasceu sem nenhum luxo e foi ganhando acessórios ao longo dos anos. Então vamos aproveitar e começar esse vídeo pelo começo, só que para isso vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente para 2019. Quando olhamos para os drones disponíveis atualmente no mercado e depois para o Mavic Mini original, ele pode parecer um drone extremamente antigo e ultrapassado, e talvez de fato seja um pouco ultrapassado, mas antigo nem tanto. É que os drones evoluíram tanto nos últimos anos que a impressão é que o Mavic Mini foi lançado há uns 10 anos atrás. Só que não. Isso é um drone de 10 anos atrás. Esse outro também é um drone de 10 anos atrás. Pois é, parece mentira, mas o Mavic Mini tem apenas 5 aninhos de idade e foi lançado em uma época onde a gente já tinha drones, como o Inspire 2 e o Phantom 4 Pro, ambos lançados em 2016, além do Mavic 2 nas versões Pro e Zoom lançados em 2018. Ou seja, já existia uma boa diversidade de modelos para diferentes aplicações, mas uma coisa todos eles tinham em comum, eram grandes e pesados. E foi lá por meados de agosto de 2019, enquanto muitos tinham suas atenções voltadas para um possível Spark 2, que nunca foi lançado, que começaram a surgir alguns vazamentos de um novo drone que tornaria popular um conceito ainda desconhecido do grande público, o dos drones sub 250 gramas. E não tardou até que um procedimento burocrático obrigatório a cada novo lançamento, o pedido de homologação na FCC, fosse descoberto, confirmando os rumores e mostrando o novo drone com mais detalhes. Dias depois foi a vez da provável data de lançamento e do preço vazarem, 30 de outubro e $399. Ambas acertaram na mosca, então no dia 30 de outubro de 2019 o Mavic Mini foi lançado e pudemos finalmente conhecer o que o novo membro da família Mavic nos reservava. Com design inspirado no glorioso Eachine E58, ou melhor, no glorioso Mavic Pro, ele vinha com braços dobráveis, mas no lugar dos sensores anti-colisão não tinha nada. Pois é pessoal, nesse ponto aí pelo menos o Eachine E58 era melhor, já que ao menos vinha com as luzinhas. E então ao preço de $399 era possível comprar o drone na sua configuração básica, mas caso o comprador optasse pelo Flymore Combo, que dava direito a 2 baterias extras e alguns acessórios, como o carregador e os famigerados protetores de hélice, o preço saltava para $499. E caso o vivente tivesse com a guaiaca cheia, ainda dava para colocar no pacote um cartão SD e um kit de adesivos, totalizando $553, bem abaixo dos $919 pedidos por um Mavic Air na época. E aliás, para quem acha que o preço do novo Air 3S ficou muito próximo do preço do Mavic 3, reparem que na época os preços já eram bem próximos, então no final das contas
nenhuma novidade. Mas voltando para o Mavic Mini, dentre os seus maiores destaques estavam o peso de 249 gramas, autonomia de até 30 minutos de voo, algo espetacular num drone desse tamanho, alcance de 4 km, sistema de posicionamento por GPS e sensor óptico, um mini gimbal de 3 eixos, característica que aliás muitos duvidavam ser possível, além de câmera capaz de gravar em até 2,7K. Pois é, pessoal, talvez um dos detalhes mais aguardados e que muitos sites especializados chegaram a confirmar antes do lançamento acabaram não se concretizando. Apesar de 2,7K já serem melhor do que os 1080p do finado Spark, quem quisesse gravar em 4K teria que optar mesmo por modelos mais caros. E um fato interessante é que nesse mesmo dia aí, o Guilherme Coelho fez o primeiro review dele para DJI, onde aproveitou para mostrar que apesar de leve, o drone era bem resistente. Já aqui no canal eu mostrei ele para vocês no dia 22 de novembro e essa aí foi a minha primeira reação ao pegar ele pela primeira vez. Como que eles conseguiram fazer um drone tão leve? Porque ele realmente é todo fininho. E quando eu digo fininho, pessoal, não encarem isso aqui como uma crítica negativa, tá? Eu vou falar uma coisa agora para vocês, mas é verdade. Qualquer parte dele que eu apertar demais, eu esmago. Caralho, o maluco é brabo. Pois é, pessoal, o acabamento do drone levantava algumas suspeitas e inclusive haviam também outros pontos polêmicos que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas o drone era legal, viu, pessoal? E apesar de ser bem básico, ele já vinha com alguns modos de voos automáticos, os famosos Quick Shots disponíveis, como o drone, o Rocket, o Circle e o Helix. Além disso, ele vinha também com o modo Cine Smooth, que atualmente todo mundo conhece por modo Cine, e além disso ele também era capaz de tirar fotos a 12 megapixels, algo bem ok até os dias de hoje. Já com relação ao tempo máximo de voo anunciado de 30 minutos, ele também não fazia feio. Nos testes aqui no canal ele cravou 25 minutos e 52 segundos, e aliás, revendo esse vídeo aí agora, eu até fiquei um pouco melancólico vendo essa imagem aí, dando uma comidinha pra Puca, que como vocês sabem, né, faleceu alguns meses atrás e realmente, né, eu preferia estar lá do que aqui. Mas como isso não é possível, bola para frente. E se por um lado o Mavic Mini fazia bonito, por outro ele também foi um modelo bastante polêmico e vamos aos pontos. O primeiro ponto era o alcance máximo. Segundo a DJI, ele era capaz de voar por até 4 km, só que ao menos nos meus testes ele não chegou nem a 1,5 km. E isso realmente era uma coisa que incomodava, mas o problema não era nem o alcance máximo, e sim a baixa resiliência, de modo que qualquer interferência ou até mesmo a umidade do ar no dia do teste já influenciava no resultado. E é por isso então que na época, enquanto alguns canais tinham resultados frustrantes, como foi o meu caso, outros chegavam até mais de 4 km, como foi o caso desse velho maluco aí que certamente vocês conhecem, que aliás está me devendo algumas cervejas. E isso é curioso porque na época a DJI já tinha o sistema OcuSync, mas preferiu utilizar uma espécie de conexão Wi-Fi no Mavic Mini, tipo a do antigo Spark, meio que tentando, né, jogar na nossa cara que se tratava de um produto de entrada. E é claro que isso aí não foi uma boa ideia, já que muita gente que comprou acabou vendendo justamente por conta das constantes perdas de sinal. E felizmente parece que isso foi o suficiente para ensinar para a DJI uma lição, já que a partir daí todos os futuros modelos da linha Mini passaram a vir com versões atualizadas do OcuSync. Quer dizer, todas menos uma, mas isso aí é papo para daqui a pouco. E só voltando agora um pouquinho, pessoal, não sei se vocês perceberam nessa tela aí, mas a gente já pode usar essa mensagem ali no cantinho como gancho para o próximo ponto polêmico do Mavic Mini, que era a resistência ao vento, que apesar da DJI afirmar que suportava ventos de até nível 4, algo em torno de 28 km por hora, a verdade é que ele sofria bastante, viu? Sobretudo quando equipado com a famigerada gaiola para as hélices, que literalmente transformava ele numa pandorga. E ainda tinha um outro agravante, que aliás é o nosso terceiro ponto polêmico, que era a bateria, que apesar de ter uma boa autonomia, não utilizava células de polímero de lítio como os outros drones, e sim de íons de lítio, que apesar de ter uma densidade de energia maior, o que aliás era o segredo da excelente autonomia dele, não possuía uma grande capacidade de descarga, de modo que justamente quando se exigia demais, o DJI Fly exibia uma mensagem assustadora indicando sobrecarga. E outra coisa interessante é que entre os acessórios oferecidos estavam algumas curiosidades que inclusive a gente já nem vê mais hoje em dia, como o Do It Yourself Creative Kit, espécie de adesivo que tu podia pintar, a Charging Base, que servia tanto como carregador como expositor, e o Snap Adapter, que pela minha análise servia como
sei lá, freio aerodinâmico para aumentar o consumo. E ao menos para mim os 3 acessórios são que nem caviar. Eu não sei, nunca vi, nem ouço falar. E foi por esses motivos que, apesar de ser um bom drone, o Mavic Mini acabou tendo uma vida mais curta do que o esperado, antecipando o surgimento do seu sucessor. E antes de continuar rapidinho, pessoal, caso tu esteja precisando registrar ou homologar o teu drone, saiba que a gente presta esse serviço e felizmente já contamos com centenas de clientes satisfeitos. Contratando a gente, tu não te incomoda com nada e ainda recebe todos os adesivos e certificados plastificados no conforto do teu lar. É só clicar no link que está na descrição ou então apontar para esse QR Code que eu estou colocando aqui. Essa é a novidade, hein? Menos de um ano após o lançamento do Mavic Mini, os primeiros rumores sobre o seu sucessor começaram a surgir, e como de costume, uma das primeiras fontes foi novamente a FCC, e uma das coisas que logo de cara chamaram a atenção foi a mudança de nome do produto de Mavic Mini para simplesmente Mini, o que era bastante estranho e obviamente aderente à recente política de nomes bosta da DJI. Só que junto com essa notícia, um detalhe curioso, é que pelo visto, um dos motivos para a antecipação do lançamento do Mini 2 foi que o Frank Wang, o fundador da DJI, aparentemente não tinha ficado satisfeito com alguns aspectos do Mavic Mini e exigiu que ele fosse substituído quanto antes. E aliás, a ordem parece ter funcionado, já que logo em seguida veio a público uma possível data de lançamento para o novo drone, 5 de novembro de 2020. E vocês já sabem como a coisa funciona, né, pessoal? Depois que cai a primeira gota, a torneira costuma abrir de vez. Então, logo em seguida, já começaram a surgir mais informações mostrando que a nova versão viria de fato para corrigir os principais motivos de reclamação do Mavic Mini, muito embora mantivesse o mesmo design básico com poucas mudanças. Com relação ao peso e ao tempo de voo, quase nenhuma diferença, apenas 1 minutinho a mais de autonomia, o que num primeiro momento não parecia ser tão significativo quanto o sistema de transmissão de vídeo, que felizmente abandonaria aquele maldito Wi-Fi e passaria a utilizar o AUX-5 2, mesmo sistema utilizado pelos modelos mais caros da marca, com alcance de até 10 km. Além disso, a resistência ao vento passaria para nível 5 e, para a alegria do Frank Wang, a câmera passaria a gravar em 4K. É isso que eu chamo de evolução. E aliás, pessoal, me lembro que os vazamentos do Mini 2 foram tão bons que acabou restando pouca novidade pro dia do lançamento, que aliás também já tinha sido vazado. Então, após alguns dias, para surpresa de 0 pessoas, a DJI colocou no seu site o teaser Make Your Moments Fly, com data prevista para 4 de novembro, e tinha também esse videozinho aí. Como era esperado, então, no dia 4, a página do Mini 2 entrou no ar e, como também era esperado, as maiores novidades estavam logo no início da página. Alcance, resistência ao vento e vídeos em 4K. No meu review, que aliás foi gravado lá na sede da Fly Pro, junto com o Vanzão, o Thiago e o Marcão, deu para mostrar na prática a diferença entre os dois drones e logo de cara chamou a atenção que a qualidade construtiva estava muito melhor, tanto o acabamento quanto a rigidez e até mesmo as hélices estavam mais rígidas, contribuindo para ele suportar ventos mais fortes. Fora isso, na minha opinião, outro avanço foi a DJI ter abandonado aquele controlezinho de Spark inexplicável e adotado o RCN1, o mesmo utilizado pelos demais modelos. E assim, pessoal, eu não pretendo ser tão minucioso daqui pra frente para não matar vocês de tédio, mas eu achei legal citar alguns detalhes que geralmente as pessoas não colocam na conta quando dizem que um drone não mudou muito de uma geração para outra. Inclusive, alguns influenciadores fazem isso. Então, por exemplo, além do alcance ter aumentado, a qualidade da transmissão ao vivo também melhorou bastante, já que a taxa de bits passou de 4 para 8 megabits. Da mesma forma, além da qualidade da gravação de vídeos ter passado de 2,7 para 4K, a taxa de bits também mais do que dobrou, passando de 40 para 100 megabits, enquanto que as fotos que antes eram salvas em JPG passaram a ser salvas também em DNG, formato muito melhor para edição. Isso sem contar a inclusão do zoom digital de até 4 vezes. Mas talvez a maior entre todas as mudanças invisíveis tenha sido o fato da DJI ter desistido de nos usar como cobaias nos testes com baterias de íons de lítio e voltado a utilizar baterias de lipo, o que, se não resolveu, amenizou bastante os problemas de sobrecarga do primeiro modelo. Já com relação à conectividade, foi disponibilizado o Quick Transfer, que permitia transferir arquivos do drone para o celular a velocidades de até 20 megabits por segundo, o que realmente ajudava bastante, assim como o Trimmed Download, que permitia fazer downloads apenas de partes de vídeos, reduzindo ainda mais o tempo de espera, além, é claro, desse lance de templates aí que, sinceramente, eu nunca vi mais gordo. E por falar em nunca vi mais gordo, a DJI ainda deu uma insistida naqueles acessórios bizarros, porque, né,
por que não? Afinal, o design era igual, ou melhor, quase igual, afinal o Mini 2 vinha com um inexplicável LED na parte da frente, talvez para rebater as críticas de que o Yashin E58 era melhor. Aliás, tudo que a gente falou aqui foi bobagem, né? Afinal, obviamente, o segredo de tantas melhorias era justamente o LED que era RGB, sendo possível inclusive trocar a cor pelo aplicativo, e todo mundo sabe que tudo fica muito melhor com LED RGB. E é claro que tantas melhorias assim não vieram de graça, e para custear esses avanços a DJI deu aquela judiada nos preços, aumentando de 399 para 449 dólares na versão básica e de 499 para 599 na versão Fly More Combo. Então, reforçando o que a gente falou lá no início do vídeo sobre a evolução rápida dos drones, em apenas um ano a tecnologia permitiu que o Mini 2 melhorasse consideravelmente. Isso é claro se vocês não preferirem acreditar que o Mavic Mini era só uma versão beta, mas como o Frank Wang nunca vai falar pra gente a verdade, vocês podem acreditar no que vocês quiserem. O fato é que o Mini 2 ficou melhor, mas verdade seja dita, corrigir erros é diferente de evoluir, e detalhes como o sensor de câmera minúsculo e a ausência de sensor de anticolisão já começavam a incomodar, e a concorrência estava começando a ganhar terreno. Em abril de 2021, a Hubsan, famosa por lançar drones de baixo custo desde sempre, como esse X4 empoeirado aqui que eu já tenho há anos, surpreendeu a todos ao divulgar detalhes sobre o Zino Mini Pro, um drone sub-250 com recursos jamais vistos num drone dessa categoria, sendo inclusive o primeiro a vir com sistema de desvio de obstáculos em 3 direções, coisa que a DJI fazia questão de guardar apenas para seus modelos mais caros. Só que não parava por aí, ele também vinha com um sensor bem maior, de 1 por 1.3 polegada, que aliás, só para constar, é do mesmo tamanho do sensor da câmera do DJI Mini 4 Pro, com photosize de 2,4 microns, coisa que a gente só veria do lado da DJI com a chegada do Air 2S. E para quem não entendeu essa última parte, eu recomendo assistir esse vídeo aqui. Ainda na parte de vídeo, ele suportava encoding em H265, e apesar de gravar 4K como o Mini 2, ele não fazia isso a 100 megabits não, pessoal. Ele fazia isso a absurdos 200 megabits. Só para fim de comparação, o DJI Neo faz 4K 75 megabits, e aliás, nenhum Air 3S faz isso, pessoal, que inclusive me leva a pensar que talvez isso aí pudesse ser até um pouco excessivo. Mas fazia. Fora isso, também tirava fotos em 48 megapixels e vinha com memória interna de 64 ou 128 GB. E como ao contrário da DJI, que usava aquele maldito sensor de 1 por 2.3 polegadas desde a idade da pedra, ele usava naquela época um sensor com pixel binding, ele também era capaz de oferecer recursos que a DJI só oferecia em drones mais caros, como por exemplo o Night Mode, e suprassumo dos luxos, vinha com a nossa querida luzinha na parte de baixo, que como todo mundo sabe é muito útil para fazer os vizinhos acharem que viram um OVNI. Além disso, tinha autonomia de quase 40 minutos, fazia Active Track, coisa que o Mini 2 também não fazia, entre outros recursos, ou seja, deixava o Mini 2 comendo poeira. Nós testamos ele aqui, realmente ele entregava muito, embora tivesse um problema grave de superaquecimento que limitava o tempo que ele podia ficar ligado sem decolar. O problema maior, no entanto, é que ele era bem mais caro que o Mini 2, ele custava 499 dólares na versão standard com uma bateria 64 GB, enquanto que na versão combo com 3 baterias e 128 GB ele beliscava os 800 dólares. Por esse motivo, a Hubsan lançou também uma versão popular dele batizada de Zino Mini SE, que nos meus testes voou por incríveis 41 minutos, sendo esse um dos testes mais entediantes e sofridos que eu já fiz em toda a história desse canal. Outra empresa que também chegou chegando e forçando a DJI a subir a aposta foi a Autel, empresa conhecida por lançar um drone na vida e outro na morte, que em setembro de 2021 por algum motivo apresentou não um, mas 2 modelos de drone sub-250, o Evo Nano e o Evo Nano Plus, ambos superiores ao DJI Mini 2. E pessoal, se vocês ficaram impressionados com as especificações do Zino Mini Pro, olha isso aqui. O Evo Nano vinha com uma câmera com sensor de meia polegada, muito semelhante àquela usada pelo DJI Air 2, além de vir com Active Track, transmissão de imagem em tempo real a 2,7K, coisa que inclusive a DJI não tem nem hoje, nem no Mavic 3, suporte a encoding de vídeo H265 e também fazia fotos em 48 megapixels com formato DNG e 10 bits de cores, sem contar o sistema anticolisão e de desvio de obstáculos semelhante ao do Zino Mini Pro. Já o Evo Nano Plus, além disso tudo aí, ele vinha também com um sensor ainda maior na câmera, com cerca de 1 polegada, além de photosites de 2,44 microns. E isso, pessoal, só para listar 2 exemplos tecnicamente superiores ao Mini 2 e sem citar modelos equivalentes ou um pouco mais simples, mas muito mais baratos, que também começaram a pipocar. E é claro que toda essa pressão acabou fazendo a DJI tomar algumas providências. E se tu tá pensando em comprar ou atualizar o teu drone, mas não tem certeza sobre qual é o melhor modelo, bate um papinho comigo que eu te ajudo a resolver esse problema. Basta entrar em contato através do link da descrição, ou então, como eu já falei, apontar a tua câmera do celular para esse QR Code que tá aparecendo aqui. Pode ter certeza que o preço é muito mais interessante do que gastar dezenas de milhares de dólares comprando o drone errado.
Se por um lado o Mavic Mini foi retirado do mercado cerca de 1 ano após o seu lançamento, o Mini 2 resistiu por mais de 2 anos e meio, uma infinidade de tempo para os padrões da DJI, demonstrando que dessa vez Frank Wang havia ficado um pouco mais satisfeito. O problema é que, como o segmento do sub 250 gramas havia se tornado uma mina de ouro, é claro que o surgimento de concorrência era previsível. O que não era previsível, porém, como a gente acabou de ver, é que ela ia incomodar tanto. E a resposta da DJI começou a chegar ao nosso conhecimento lá por março de 2022, inicialmente com o vazamento da caixa do novo drone, que exibia 2 novidades, sendo uma delas um rádio com tela e a outra 2 sensores anti-colisão enormes na dianteira que resultaram em um design que dividiu opiniões, para dizer o mínimo. Mas dessa vez a torneira só abriu de vez mesmo em maio de 2022, pessoal, e dessa vez o serviço foi completo, vazando praticamente tudo que se poderia querer saber a respeito dele. Com o lançamento previsto para a última semana de abril de 2022, ele acabou tendo o lançamento adiado para maio, o que, na verdade, não chegava a ser um grande problema, já que se tratava de um prazo não divulgado de um produto que oficialmente nem existia. Então a DJI estava de boa. Claro que vocês, que não são droneiros abobados e já se inscreveram aqui no canal e estão por dentro de tudo, ficaram sabendo na época que a DJI acabou perdendo um modelo de testes que acabou caindo em algum lugar e invariavelmente parou aqui no YouTube. E aí, se tinha algum segredo para esconder, dessa vez já não tinha mais. Então, no dia 10 de maio de 2022, o teaser A Twist in the Plot, que há algum tempo aparecia na página inicial do site, foi substituído pela chamada do novo drone, que de cara explicava o slogan do teaser. E esse drone, inclusive, serviu de inspiração para alguns clonezinhos chineses sem vergonhas, que inclusive protagonizaram um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. Vou botar um pedacinho aí pra vocês. O que tá fazendo, cara? Cara, não vai acreditar. Eu comprei um minizinho de barbada, muito barato. Cara, não percebeu que tá sonhando? Como sonhando? Tá louco? É óbvio que é um sonho, cara. Onde que tu acha que tu ia conseguir comprar um drone desse por esse valor? Que bobagem, pessoal. Mas voltando aqui para o assunto. Entre as novidades da nova versão, dessa vez estavam finalmente o sistema de desvio de obstáculos em 3 direções que as concorrentes já ofereciam. Gravação em 4K com HDR, bateria estendida, gravação vertical, além do Fox Track, que também já era oferecido pela concorrência, e do sensor da câmera maior com 1 por 1.3 polegadas. E, né, pessoal, antes tarde do que nunca, e se a DJI não tinha sido a primeira, ao menos agora oferecia essas funcionalidades, com a diferença que era a DJI. Não por acaso, no meu comparativo entre o Mini 2 e o Zino Mini Pro, apesar de todas as evoluções tecnológicas do drone da Hubsan, o resultado final acabou sendo um empate técnico por conta de vantagens que, ao menos por enquanto, só a DJI oferece, como rede de vendas, qualidade construtiva, precisão do gimbal e confiabilidade. E nesses pontos aí a concorrência precisa correr bastante para superar a DJI. Pode chorar. Segundo o site na época, além da câmera capaz de gravar na vertical, coisa que a Autel já oferecia também, não na linha Evo Nano, mas na linha Evo Lite, o Mini 3 também vinha com 2 opções de bateria, uma com até 34 minutos de voo e outra estendida com até 47 minutos de voo, superando assim o drone da Hubsan. Além disso, assim como os concorrentes, ele agora oferecia modos de gravação noturnos, graças não só ao sensor com pixel binding e a lente com abertura de f1.7, como também ao ISO nativo duplo em 100 e 800, que permitia gravações noturnas com muito menos ruído. É finalmente alguma coisa que os concorrentes ainda não tinham. Além disso, ele era capaz de tirar fotos em 48 megapixels, gravar vídeos em 1080p a 120 frames e oferecia também esquema de cores flat de Cinelike. E olha aí a DJI reagindo, né? Mais uma novidade exclusiva entre os sub-250. Além disso, como a gente já falou, ele vinha também com sistema anticolisão, APAS 4.0, alcance de até 12 km e além do rádio RCN1, agora ele também era compatível com uma versão mais barata do DJI RC Pro com uma telinha batizado de DJI RC. E sinceramente, pessoal, só esse controle aí já me convenceria a optar por ele, porque se tem coisa que eu não gosto é de ter que monopolizar o meu celular na hora de decolar. E além da gravação vertical, o novo Mini oferecia agora os Master Shots para criar vídeos cinematográficos curtos de forma automática, além do Fox Track, o Hyperlapse e um zoom digital, que, verdade seja dita, também já tinha no Mini 2. A velocidade do Quick Transfer também tinha sido aprimorada de 20 para 30 megabits e a abertura dos braços agora tinha um funcionamento exclusivo que permitia que eles fossem abertos em qualquer ordem. Tudo isso por módicos $759 na versão com rádio básico ou $909 na versão com o novo DJI RC. Curtiram o precinho? Pois é. O problema é que isso aí não incluía o Fly More Combo e caso tu quisesse luxos como baterias extras, hub de carga e uma legítima bolseta DJI, teria que desembolsar mais $189, ou caso fizesse questão das baterias de longa duração, mais $249, superando com folga a barreira dos $1.000. E aí, né, pessoal?
fosse para enfiar o pé na jaca, então bom mesmo era aproveitar e pegar um cartão SD também, além dos filtros ND, ao custo de $1.243. Praticamente a mesma coisa que um DJI Air 2S com o Flymore Combo, coisa que pelo menos para mim faz muito mais sentido. Comentário inútil, aposto que agora aqueles 700 e poucos dólares do Zino Mini Pro nem parecem mais tanto assim, né? Drones. E não que o Mini 3 Pro não tenha vendido muito, porque ele vendeu igual pão quente. Mas para dar uma mão pra galera mais humilde, em dezembro do mesmo ano a DJI lançou uma versão mais em conta dele, batizada simplesmente de DJI Mini 3, que no primeiro momento podia parecer uma versão idêntica, só que sem o sistema de colisão, mas que na verdade tinha outras diferenças, muitas delas, aliás, limitadas por software, apesar de ostentar hardware semelhante, do jeitinho que o departamento comercial da DJI gosta. Vamos a algumas delas. A primeira diferença era o peso e o tamanho, que por incrível que pareça era diferente, devido aos pezinhos dos braços dianteiros ausentes na versão mais cara. A segunda era a câmera, que apesar de usar o mesmo sensor, na versão mais barata vinha com a opção de fotos em 48 megapixels bloqueada, ficando limitada a 12 megapixels. O mesmo tipo de morrinhagem ocorria no caso dos vídeos, a qualidade máxima era limitada a 4K 30 frames ao invés de 60, e o ISO também era limitado em 3200 ao invés de 6400. E aí, para fechar com chave de ouro, o kit câmera Mukirana, o suporte H265 foi removido e o bitrate máximo foi reduzido de 150 para 100 megabits por segundo. Já no tempo de voo, por ser mais leve, ele levava vantagem, sendo capaz de se manter no ar por nauseantes 51 minutos contra não menos piores 47 na versão mais completa. Outra limitação estava no sistema de transmissão, já que o OcuSync 3 acabou dando lugar ao OcuSync 2, que se por um lado também era capaz de alcançar distâncias de até 10 km, por outro reduzia a qualidade da transmissão ao vivo de 1080 para 720p, o que não deixa de ser nostálgico, né, pessoal, já que me faz lembrar dos tempos do Phantom 3 Standard. Graças a isso, seu preço foi reduzido de 759 para 419 dólares na versão básica. Já na versão Flymore Combo, ele era vendido por 589 dólares. Eles também já tinham algumas outras diferenças, mas eu acho que já deu aí para perceber o tipo de coisa que a DJI fez para justificar o preço menor. Mas é aquela coisa, né, pessoal? Quem não tem dinheiro para comprar um Omega CD tem que andar com GLS mesmo, às vezes até com GL. E verdade seja dita, pessoal, o DJI Mini 3 foi um sprint da DJI no sentido de alcançar o mercado, que ao contrário dela não tinha desacelerado o passo. Mas uma vez que o tempo perdido foi recuperado com sucesso, era hora de aumentar a vantagem, tarefa não muito difícil, já que desde que apresentaram seus competidores, tanto a Autel quanto a Hubsan voltaram à tradicional letargia, ao menos no que diz respeito ao sub 250 gramas. Mas por via das dúvidas, a verdade é que a DJI não esperou muito tempo para avançar uma casa, e no dia 25 de setembro de 2023 apresentou o Mini 4 Pro. E olha que coisa louca, pessoal, porque quem comprou o Mini 3 na versão Standard precisou esperar apenas 10 meses para ver o surgimento do sucessor dele, e talvez até menos tempo se a gente levar em conta que algum tempo antes a gente já estava sabendo da existência dele, mesmo sem saber nada além do que era possível deduzir através desse vídeo aí. E aliás, né, de novo o mesmo padrão. Depois do primeiro vazamento, como a gente está acostumado, foi só esperar para que mais notícias fossem surgindo, e logo a gente foi apresentado, por exemplo, ao DJI RC2 e ao novo sistema de desvio de obstáculos com câmeras semelhantes àquelas utilizadas pelo Mavic 3 e pelo Air 3. E como de costume, com poucos dias para o lançamento, a DJI deu início à divulgação do teaser, e dessa vez sequer se deu o trabalho de esconder nada, optando por um texto que deixava claro até o nome do drone que ia ser lançado, além de uma imagem que mostrava muito mais do que o de costume, sendo possível ver o braço do drone, a câmera e os novos sensores anti-colisão dianteiros e traseiros. E aí, como esperado, no dia prometido, o Mini 4 Pro foi lançado, sendo que no mesmo dia a gente fez a nossa tradicional live mostrando ele em voo e fazendo aquela zoeira de sempre. E é bem da verdade, pessoal, é que mais uma vez a DJI estava em uma posição confortável. Então, apesar do Mini 4 Pro até trazer um bom número de novidades, se a gente for se limitar às novidades realmente perceptíveis, elas nem eram tantas assim. Como diferenciais, a nova versão oferecia sistema anti-colisão omnidirecional, enquanto o Mini 3 Pro oferecia apenas em 3 direções, 20 km de alcance contra 10, graças à adoção do OcuSync 4, que aliás obrigava os donos do Mini 3 Pro a venderem os seus DJI-RC para comprar o novo DJI RC2, Active Track 360 e, curiosamente, 45 minutos de tempo máximo de voo com a bateria Plus, menos, portanto, que os números da versão anterior. Já o sensor da câmera é basicamente o mesmo do Mini 3 Pro, sendo que as próprias animações nos dois
dois sites faziam questão de evidenciar a semelhança. Além da imagem utilizada, sensor de 1 por 1.3 polegadas com pixels de 2,4 microns e abertura de f1.7 para o Mini 3 Pro e as exatas mesmas especificações para o Mini 4 Pro. E novamente aqui aquela nostalgia, já que me lembrou do lançamento do Phantom 4, que tinha a mesmíssima câmera do Phantom 3 Pro, coisa que muita gente só se ligou depois de comprar. Mas para não dar muito pano para manga, pessoal, alguns detalhes foram sim aprimorados e recursos como gravação em 4K 100 frames por segundo e vídeos com 10 bits de cores agora estavam disponíveis, assim como novos algoritmos para redução de ruído em vídeos noturnos. Em termos de funcionalidade, destaque para o Vision Assistant, que permitia ver imagens captadas pelos sensores anti-colisão durante o voo, os waypoints e o Advanced Return to Home, que de fato melhorou bastante a experiência, além, é claro, da compatibilidade com o DJI Goggles 2, Goggles Integra e Motion Controller 2. De resto, pessoal, mesma faixa de ISO, mesmas fotos de 48 megapixels, mesma taxa de bits de 150 megabits por segundo e provavelmente o mesmo sensor também, que segundo a web seria o modelo OV48C da OmniVision. Em defesa dele, é bom observar que apesar do leque de melhorias não ser tão amplo assim, o preço ao menos não teve aumento, tendo sido lançado pelos mesmos $759 da versão anterior na versão básica. Já na versão do radinho com tela, o preço subiu ali um pouquinho, de $909 para $959 por conta da substituição do DJI-RC pelo DJI-RC2, um belo exemplo de venda casada. Já na versão Flymore Combo com DJI-RC2, o preço passou para $1.099, ou seja, apenas $1 mais caro que o Mini 3 Pro na mesma configuração, enquanto que no caso do Flymore Combo com baterias Plus, a diferença volta a aumentar, passando de $1.098 para $1.159. E se a gente for parar para pensar, pessoal, de fato, um Mavic Mini e um Chevrolet Celta têm muito em comum. Ambos surgiram com a missão de serem modelos simples e baratos, ambos foram ganhando muitos recursos com o passar do tempo, ambos mudaram de nome no meio do caminho e atualmente ambos se tornaram produtos muito mais caros. E aí agora, pessoal, eu queria fazer um exercíciozinho com vocês, mas assim, pessoal, sem compromisso, até porque eu não sou nem matemático nem economista, mas vamos lá, só de brincadeira, se eu estiver errado, por favor, me corrijam aí. No caso do Celta, ele foi lançado no ano 2000 por cerca de R$14.170, que corrigidos dariam aproximadamente 60 mil em valores atuais. No entanto, um Onix 2025, que seria, sei lá, o sucessor dele, atualmente é vendido a partir de R$90 mil. E aí, considerando apenas valores atualizados, ou seja, descontando a inflação, isso aí daria um aumento real de 50% ao longo de 20 anos. Vejam bem, não é aumento de 50% ao longo de 20 anos, é 50% mais a inflação. Já no caso do Mavic Mini, ele foi lançado em 2019 por $399, o que na época valia cerca de R$1.607, que corrigidos daria um pouco menos de R$2.000. No entanto, o Mini 4 Pro está sendo vendido hoje a partir de $759, o que dá aproximadamente R$4.455 com a cotação de hoje. Então, novamente, considerando apenas valores atualizados, isso daria um aumento real de 125%, mas não ao longo de 20 anos, e sim ao longo de 5 anos. É claro que a evolução de um carro, que é uma coisa que existe desde o século XIX, e a de um drone, que é muito mais recente, são coisas bem diferentes e não podem ser comparadas diretamente. Mas se alguém aí tiver paciência, faz para mim aí essa mesma conta usando um iPhone só pra gente ver uma coisa. Dependente de qualquer coisa, pessoal, se o aumento não tivesse sido significativo, a DJI não teria razões para começar a lançar versões populares da linha Mini, com o intuito óbvio de não perder mercado para marcas mais baratas. O DJI Mini SE foi uma primeira resposta a essa necessidade. Lançado em 2021, ele tinha especificações semelhantes às do Mavic Mini, como conexão por Wi-Fi, vídeo em 2,7K e fotos em 12 megapixels, mas utilizava como base a estrutura do Mini 1, só que mais rígida, bem acabada e com maior resistência ao vento. Ele custava $299, enquanto o Mini 2 custava a partir de $449. Com o sucesso da primeira versão, em fevereiro de 2023 foi apresentado o Mini 2 SE, também baseado na mesma estrutura, mas com a adição do sistema de transmissão OcuSync 2, que permitia um alcance de até 10 km e uma câmera aprimorada, com suporte ao formato RAW. Também foram feitos alguns ajustes menores, mas cabe ainda citar o sepultamento definitivo daquele maldito controlezinho de Spark e a adoção do muito mais moderno DJI-RC N1. Para custear isso, ele teve o seu preço reajustado para $369, ou para quem fizesse questão do Flymore Combo, $519. É boa tentativa, né, dona DJI? O problema é que esse aumento de
23% da linha popular, obviamente não foi bem aceito, até porque, como já vimos, o Mini 3 Standard havia sido lançado no final do ano anterior por $419 na versão básica e $589 na versão combo. Então a diferença já não era mais tanto assim para optar pela versão desatualizada. E alguma coisa me diz que a DJI percebeu isso, já que logo em seguida o preço teve que ser reduzido para $339 e antes do final do ano acabou voltando para os $299 do modelo anterior. Felizmente algumas coisas não mudam, né, pessoal? E essa aí é uma delas. Quem ganha pouco sabe melhor do que ninguém o valor de seu dinheiro e faz questão de receber o máximo pelo menor valor possível. E dessa vez a DJI parece ter levado isso em conta, do contrário não teria lançado o Mini 4K no início de 2024 com especificações melhores que as do Mini 2 SE e pelo mesmo preço inicial do Mini SE de 2021, $299 na versão básica e $449 na versão combo. E aqui realmente não tem muito o que ser dito, a não ser que o último modelo da DJI a não gravar em 4K finalmente recebeu esse recurso, mas para não ficar só nisso, ele também passou a gravar em 2,7K 60 frames e a taxa de bit máxima também foi aumentada de 40 para 100 megabits por segundo, obviamente para conseguir suportar as resoluções maiores. E para quem duvida que ele foi feito para tirar o Mini 2 SE de cena, basta ver que a DJI nem se deu ao trabalho de fazer um site novo e até mesmo a URL foi reaproveitada. Enfim, pessoal, era isso, né? E que vem aí o Mini 5 e o Mini 6 e assim por diante para a gente continuar esse documentário. Desculpem qualquer imprecisão, qualquer erro que eu tenha cometido aqui. Por favor, se sintam à vontade para me corrigir aí nos comentários, sendo com educação, não tem problema nenhum, eu inclusive gosto. Feito, pessoal, é isso aí então. Se curtiu, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal e se Deus quiser, como eu sempre digo no final dos vídeos, né? E tô rouco. É muito vídeo pra gravar, pessoal. Nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço. Ah, eu botei a câmera no foco manual. Putz. Acabou. Ah, não acabou não. Momento capitalista opressor agora.